Olá, boa tarde. Meu nome é Reginaldo Alves de Araújo, sou professor da Educação Básica do Estado do Ceará, membro do grupo de estudo Sociedade e Cultura no Brasil Oitocentista, SEBO. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho, nossas pílulas aí da quarentena, sobre a formação formação política do Ceará, né? Formação da elite política cearense. Bom, o Ceará se emancipou enquanto capitania da capitania de Pernambuco somente em 1799, né? Já no finalzinho do século XVIII, já vislumbrando o início do século XIX. As razões pelas quais o Ceará conseguiu foi considerado economicamente forte o bastante para ser promovido a uma capitania autônoma, em decorrência à ampliação da produção algodoeira e da comercialização de algodão, com a exportação do algodão da capitania do Ceará para a Europa, né, tanto em decorrência da independência dos Estados Unidos, no meados do século XVIII, né, como outros cenários internacionais que se desenharam após esse contexto, e um pouco mais à frente, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que acabou levando a demanda pelo produto algodoeiro do Ceará. Isso já é uma definição clássica. O fato é que até o século XIX, até o começo do século XIX, a chamada elite, isso que a gente chama de elite local, primeiro eu abri um breve ressalva para contextualizarmos o que a gente está chamando de elite, né? Os mais favorecidos economicamente da província, caso capitania, porque ainda não era uma província, né? Esse grupo mais favorecido economicamente, basicamente destinava-se, falando do século XVIII, antes do Ceará entrar num boom de desenvolvimento econômico, que a gente vai conversar já já. Destinava-se a serviços públicos, burocracia pública de uma forma geral, e a atividades ligadas ao comércio local. Só que um comércio muito precário, uma vez que o Ceará exportava não para o mercado europeu, mas para as praças de Pernambuco e para a praça da Bahia, né? Vendia o algodão não diretamente para a Europa, mas para comerciantes de Pernambuco que levavam esse algodão do Ceará para a Bahia. Vendia charque para a praça da Bahia, para a região das Minas Gerais e para a região em decorrência lá da descoberta de ouro na região das Minas Gerais, né? E para a praça de Pernambuco, para esses três pontos centrais. Bom, essa elite começou a ganhar importância, então, somente a partir do momento que o Ceará se torna capitania autônoma, aproximadamente se tornou capitania autônoma em 1802, em 1799, começou a comercializar com a Europa aproximadamente em 1802 a 1804, né? Começaram as primeiras embarcações por comerciantes como Lourenço da Costa Dourado, Antônio José Moreira Gomes, né? O Antônio José Moreira Gomes, inclusive, era capitão-mor de Fortaleza, né, no começo do século XIX. E esses caras iam até Portugal em embarcações brigs, chumacas, traziam produtos europeus para cá, dos mais variados gêneros, produtos manufaturados, biscoitos alemães. Encontrei registros de biscoitos alemães chegando nos portos de Fortaleza. Há coisas mais refinadas, né? Artigos mais luxuosos. E também levavam produtos daqui do Ceará para Portugal, né? Falo do charque, peles, né? Couros, e principalmente o algodão. Então, esse intercâmbio comercial de comerciantes do porto de Aracati em direção a Lisboa, às cidades portuárias, né, portuguesas,
só vai começar, de fato, no século XIX, 1802, 1804 aproximadamente. Então essa elite começa a ganhar importância e vai reivindicar cada vez mais os cargos públicos, os cargos burocráticos e administrativos da província. Vão começar um embate, um enfrentamento aos políticos, aos administradores, principalmente aos capitães mores, governadores que eram nomeados para administrar o Ceará no século XIX, né? Até que começam a ser nomeados para esses cargos a partir da administração do Manuel Inácio de Sampaio, né? 1812 aproximadamente, até 1818, Manuel Inácio de Sampaio, né? E um grupo familiar ganhou bastante destaque na administração, uma família, né, de Aracati ganhou bastante destaque na administração do Manuel Inácio de Sampaio, foi a família Castro e Silva, né? José de Castro e Silva e Manuel do Nascimento de Castro e Silva, dentre outros, né, dentre outros membros da família, destacaram-se bastante em cargos de confiança do primeiro escalão do governador Sampaio aqui no Ceará. Por exemplo, o José de Castro e Silva foi escolhido escrivão, né? Era um assessor direto, né, do Manuel do Nascimento de Castro e Silva, do Manuel Sampaio, chamado governador Sampaio, e o Manuel do Nascimento de Castro e Silva era fiscal da alfândega, né, de Aracati. A formação da junta da fazenda em Fortaleza e da alfândega, de um posto de alfândega no Ceará, também criou uma insatisfação muito grande entre essa elite litorânea do Ceará, comerciários, e os governos nomeados pela coroa portuguesa, né? Reclamava-se muito dos impostos que passaram a cobrar, até porque até então, até a criação desses órgãos, uma boa parte dos impostos não eram pagos, eram sonegados, né? Então, nessa relação de disputa, até o governador Sampaio, no governador Sampaio houve uma acomodação de parte dessa elite local, com destaque para esses cargos ocupados pela família Castro e Silva, e começou um embate da família Castro e Silva com outros membros da elite local, principalmente com indivíduos com casas comerciais e com essa rota de comércio de Ceará-Europa, Ceará-Portugal, né, que foi os Moreiras Gomes, né, o Antônio José Moreira Gomes, esse comerciante, foi denunciado, por exemplo, pela família Castro e Silva ao governador Sampaio em 1817 por envolvimento na chamada Revolução Pernambucana, né? Se ele envolveu-se ou não, não temos elementos para afirmar isso. Houve a denúncia, o que se sabe é que eles participavam de uma loja maçônica, juntamente com outros membros da elite local, e que, no caso do Antônio José Moreira Gomes, foi preso e enviado para o reino, né, para Lisboa, como prisioneiro. Depois foi anistiado, voltou para cá, mas perdeu a função de capitão-mor da vila de Fortaleza. Pois bem, quando houve o processo de independência, né, o governador Rubim, década de 1820, quando começou a Revolução do Porto, começou a se pensar que essa elite local começou a aspirar a formar um governo provincial da elite do Ceará, por esses comerciários do Ceará, esses indivíduos ligados a essa burocracia administrativa, como os Castro e Silva, e esses indivíduos ligados ao comércio, como o Lourenço da Costa Dourado, Manuel Caetano de Gouveia a família Moreira Gomes, né, que era o Antônio José Moreira Gomes e o seu filho, Antônio José Moreira, que era padre na região de Fortaleza, mas também comerciante, né? Esse grupo eu chamo de comerciários,
porque era assim que eles se definiam, e não estou seguro para afirmar que a gente já poderia falar em uma mentalidade burguesa nessa elite local no século XIX aqui no Ceará. Então, mantemos o nome comerciário por prudência e também por ser como ele se definiu. Então, essa elite, a partir da segunda junta administrativa, a primeira junta administrativa caiu. Então, houve uma junta administrativa presidida por um cara, por um reinol, Porbem Barbosa, Manuel, não sei das quantas, Porbem Barbosa, e que começaram a elaborar um plano para transformar os habitantes da capitania do Ceará, já era província, né? já havia se inserido a Revolução do Porto, da província do Ceará, em trabalhadores. E o Manuel do Nascimento de Castro e Silva elaborou um projeto, um plano de combate ao que era chamado na época de vadiagem. O que era vadiagem? Não ter um ofício declarado, por exemplo. O indivíduo ser carpinteiro, sei lá, pedreiro, um ofício declarado, né? Não ter um ofício declarado. Então, como elaborar o chamado projeto de polícia. Vocês podem encontrar isso facilmente nas páginas do jornal do Maranhão da época, Conciliador do Maranhão, jornal Conciliador, né? Por que no Maranhão? Porque no Ceará não tinha imprensa nessa época aí, né? Isso não quer dizer que não chegavam jornais no Ceará, chegavam, mas não tinha uma publicação na forma de periódico feita no Ceará. Então, a elite cearense publicava ou nos jornais de Pernambuco ou nos jornais do Maranhão, principalmente nesse momento aí nos jornais do Maranhão, um pouquinho depois nos jornais de Pernambuco, né? Pois bem, esse plano de polícia do Manuel do Nascimento de Castro e Silva tentava criminalizar a ociosidade, parecido já com o que a gente encontra, outros fenômenos que a gente encontra na Inglaterra, outros fenômenos que a gente encontra nos países centrais do capitalismo. E o interessante é que acaba criando, assim, desmistificando um discurso clássico na historiografia brasileira, que diz que o capitalismo não se deu aqui, né, ou se deu de uma forma não liberal, de uma forma personalista, né? Tem um pouco disso, mas também tem essas políticas inspiradas no liberalismo econômico, inspiradas no iluminismo, que visava disciplinar as relações de trabalho. Então começa um projeto para criminalizar a ociosidade, multando, uma previsão de multa para os grandes proprietários que tivessem em suas terras trabalhadores que não exercesse uma função braçal, mas que fosse participasse da chamada cabroeira, ou seja, aquele grupo que era contratado, entre aspas, que era aceito, que era recebido na propriedade pelos senhores de terra local para exercer mandos, né, como assassinatos, como imposição da vontade do senhor da terra. Então, há um projeto para disciplinar isso, para forçar, para transformar esses indivíduos em um trabalhador. E, principalmente, há um projeto para transformar o índio em trabalhador, né? Há reclamações constantes na elite administrativa, principalmente da Vila de Fortaleza. Você encontra nas documentações da Vila de Fortaleza. As que estão publicadas, os originais, não tive acesso a eles. As que estão publicadas pela Revista do Estudo do Ceará, você encontra essa reclamação desculpe, na Revista do Estudo do Ceará não, no arquivo ultramarino, na Torre do Tombo, né? Você encontra essa reclamação constante dos vereadores de Fortaleza, da ociosidade do índio e a reivindicação da necessidade de colocar esse índio para trabalhar,
né, para transformar o índio em um trabalhador, para usar a mão de obra indígena, né, exaltando inclusive um sujeito, Bernardo de Vasconcelos, se não me falha a memória, que foi capitão-mor governador na província do Ceará, por ter vendido índios para essa demanda local, né, exaltando o que esse cara fez no século XVIII. Então, há essa política de transformar essa população indígena que não tinha essa cultura do trabalho dentro desse sentido capitalista do termo, como se desejava essa elite comerciária de Fortaleza. Esse projeto, que foi pensado em 1820 para 1821, pelo Manuel Nascimento de Castro e Silva, ele foi sendo paulatinamente implantado e interrompido até a década de 30. Por exemplo, o José Martiniano de Alencar recorre ao mesmo projeto, com mudanças muito pontuais, para implantar o seu governo aqui no Ceará a partir de 1935. Esse projeto de disciplinar a mão de obra, de criminalizar o ócio, a ociosidade, né, de forçar essas populações ociosas ao trabalho, inclusive de recrutar pessoas para trabalhar em obras públicas. Isso mesmo, recrutar. Recrutar, para quem não sabe, no século XIX, é capturar o indivíduo e o forçar a tal. Como tem um recrutamento na guerra, o Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai, lá no final do século XIX, a população era recrutada para combater na guerra. Então havia recrutamento durante o governo Alencar para se trabalhar nas obras públicas, né, visando isso. Bom, é isso. A nossa pílula de hoje se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem encontrar essas narrativas e muito mais na minha tese, né? Só dar uma olhada aí na internet, facilmente de encontrar. A parte no partido, né? Relações de poder e política na formação do Estado Nacional Brasileiro na província do Ceará, lançado em 2000, lançado não, né? Defendido em 2018, ainda não foi lançado na forma de livro, pretendo fazer isso muito em breve. É isso aí, forte abraço.